Olá pessoal, dando sequência a nossos conteúdos, hoje vamos ver a parte de equipamentos topográficos. Nos equipamentos a gente tem tanto os equipamentos topográficos como os acessórios. Vamos falar um pouco de cada um, certo? Nos acessórios a gente tem a baliza, livro de cantoneira, tripé, piquete, estaca testemunha, mira-falante. Vamos falar um pouquinho de cada um desses acessórios. E nos instrumentos a gente tem trena, teodolito, estação total, nível de luneta, bússola, receptor de NSS. Tudo isso aí a gente vai destrinchar um pouco de cada um, tanto dos instrumentos como dos acessórios. A baliza. O que é a baliza? É esse acessóriozinho aí, certo? Como estamos vendo aqui, ó, que ele está na cor vermelha e branca. A cor vermelha e branca nada mais é, não em homenagem a nenhum time de Pernambuco, mas ela é vermelha e branca para diferenciar da vegetação. Se a gente vai ao campo, certo? E utiliza um acessório desse tipo, num lugar onde tem a maioria das cores são verde e marrom, é fácil de identificá-la à distância. E a baliza, como é que a gente utiliza ela? Coloca sobre o piquete, certo? Ela vai auxiliar no levantamento topográfico, onde a gente, ao colocar sobre o piquete aqui, ó, o instrumento pode medir este ângulo entre este alinhamento e este alinhamento. A gente já falou sobre alinhamento. Ele vai ser colocado o instrumento no ponto topográfico e a baliza no outro ponto topográfico. Ao colocar, certo, a baliza nesse ponto, o instrumento nesse, eu zero meu instrumento aqui neste ponto, certo? Exatamente aqui embaixo eu vou visualizar o ponto e vou fazer o giro do instrumento, medindo esse ângulo entre esse alinhamento e esse, ao colocar a baliza no ponto C. E a característica da baliza, ela possui 2 metros, certo? E geralmente são de 2 metros, cores de branco e vermelha para contrastar com a vegetação. É utilizada para medição de ângulos horizontal e estaqueamento. Estaqueamento é a gente fazer, como é que eu posso dizer, em linha reta, a gente ter vários pontos de uma distância de x a x valores. E para facilitar, a baliza serve também, ó, tanto é utilizada para a medição de ângulos horizontais, como ela serve para facilitar a visualização dos pontos topográficos. E ele vai auxiliar o nosso instrumento, certo? Para fazer essa medição desses ângulos horizontais. Nível de cantoneira. O nível de cantoneira parece um acessório besta, mas não. Esse acessóriozinho aqui, ele vai ajudar com que a nossa baliza fique, a nossa mira-falante, baliza, ou qualquer outro acessório, ele fique o quê? Perpendicular ao plano topográfico. Ele fique, essa bolhazinha aqui, ela vai ficar paralela a esse plano topográfico. Ele ajuda que nosso instrumento fique, nosso acessório fique perpendicular ao plano topográfico, e ele, ao mesmo tempo, quando ele fica essa bolhazinha aqui fica entre essa circunferência, quer dizer que ela está paralela ao plano topográfico. Ou seja, ela serve para deixar a baliza ou mira falante verticalizado, né? Como é chamado. O tripé é um acessório que tem a função de dar suporte ao equipamento, mas se não tiver o tripé, não conseguimos fazer o levantamento topográfico, não é isso? Pois ninguém vai conseguir ficar segurando o teodolito, o nível, uma estação total, por muito tempo e segurar naquela mesma altura durante
um certo tempo. Já o piquete, ele vai ajudar o quê? Ele vai ajudar a materializar o nosso pontinho topográfico, porque esse ponto aqui tem que ficar bem firme no campo. Se esse ponto, se a gente botar um piquete que ele não fique firme, o nosso levantamento não vai estar legal, pois uma hora a gente vai levantar o ponto no lugar, nesse lugar aqui. Outra hora, se esse piquete não estiver firme, certo? Ele vai estar, se ele estiver firme, ele pode estar deslocando para cá, para cá, para cá, qualquer um desses lugares aqui. Então, o nosso levantamento já começa a aumentar o erro, porque, como a gente já foi visto, todo levantamento existe um certo erro. Mas se a gente minimiza o máximo possível do erro, a gente tem uma melhor confiança naquele levantamento, certo? Por isso que com o piquete a gente tem que deixar esse piquete enterrado com a cabeça mais ou menos 2 a 3 centímetros fora do solo. Esse pedaço aqui do piquete, certo? Mais ou menos isso aqui do piquete fora do solo. Se a gente consegue enterrar isso aqui tudinho, ele fica bem fixo. Então esse piquete ele não vai nem para cá, nem para cá, nem para cá, nem para cá. Ele fica fixo. E a estaca testemunha, para que serve? Ela vai servir para mostrar que naquela região, naquele local ali, existe um piquete. Então ela é utilizada para facilitar a visualização do piquete no campo, pois aqui a gente está vendo o piquete, é fácil a gente achar. Mas imagine isso aqui no campo, para a gente achar um piquete desse aqui numa área de vegetação. É difícil. Então se a gente bota uma estaca testemunha bem assim, bem aparente no solo, vai ser fácil de achar o nosso piquete, certo? Achar o nosso marco, achar o nosso ponto de partida do levantamento. E como já foi dito na aula passada, às vezes a gente não consegue cravar o piquete no chão, então a gente marca com alguma maneira, pode ser pintado, certo? Esse aqui não é certo, tá desenhando no campo, mas você bota um pontozinho aqui, e aqui você marca para dizer que ali tem um pontozinho. Ali é um ponto do seu levantamento topográfico. Nas áreas urbanas é muito fácil você encontrar um ponto topográfico desta maneira ou mesmo com prego cravado no chão, certo? A mira falante. A mira falante ela vai ser usada tanto como acessório, como instrumento, pois isso aqui serve como uma régua, né, e eu posso fazer medições de distância, ou ela vai ser usada como acessório para medição de distância horizontal e vertical através do teodolito e do nível. Então, o instrumento teodolito e o nível vai, com o auxílio da mira falante, medir as distâncias horizontais e verticais, que a gente vai ver mais na frente como é que faz essas medições de distâncias. A trena. A trena é utilizada, certo? É um instrumento, né, que é utilizado para medições diretas de distância. Eu simplesmente puxo a trena, eu puxo essa trenazinha com a eu pego do meu ponto, estico a trena para outro ponto e aqui eu faço o quê? Aqui eu vou medir essa distância horizontal. Sempre que eu puxar a trena vai dar a mesma distância desse ponto a esse? Nem sempre. Se vocês fizerem um testezinho aí em casa, na sua casa, vocês vão ver que toda vez que eu puxar a trena de um ponto a outro, nunca vai dar aquela mesma medida, pois existe aí erros, certo? Às vezes eu posso colocar a trena aqui, quando esticar, não colocar exatamente em cima desse ponto, então aqui já é um erro. Eu posso puxar essa trena aqui, veja que essa trena de lona, ela tem uma elasticidade, certo? Quando eu puxar a trena daqui para cá, eu posso estar puxando com muita força e esticando essa trena. No momento que eu estico a trena, eu estou tendo um erro, certo? Um erro nesse meu levantamento, nessa medição. Então, nem a trena você tem uma medição exata no levantamento. Você pode ter um erro.
devido ao manuseio dessa trena. Ou, se eu não estico, eu posso não puxar direito a trena e a trena ficar o quê? Fazendo aqui, ó. A trena pode vir dessa maneira, ó. Então, a minha distância desse ponto ao outro isso vai ser maior do que essa distância que era para ser, certo? Então, quando a gente for usar a trena, tem que ter muito cuidado e sempre tentar colocar no mesmo no ponto e no outro ponto topográfico. Não colocar fora desses pontos, certo? Uma coisa é você puxar 10 metros, outra coisa é puxar 20 metros. E ainda no campo que existe ventos, certo? Que pode estar dando aí um erro maior nesse esticar da trena. O teodolito. O instrumento teodolito ele vai ser utilizado para medições de ângulos horizontais, ângulos verticais, ângulos em geral, azimuth e rumo, dependendo do teodolito que você esteja utilizando, certo? Então, é um instrumento fácil de usar, tá ok? Mas que a gente tem que ter uma certa habilidade, inclusive para colocar esse instrumento no campo. Ele não é fácil de instalar, ele é difícil. Não é que seja assim muito complicado, mas as primeiras vezes que a gente vai instalá-lo, ele se torna difícil. E existem dois tipos de teodolito. O teodolito goniometros, certo? Que é o que faz medições de ângulos, e o taquiometros, que faz medições de ângulos e distâncias, que é geralmente utilizado na topografia, é o teodolito taquiometros. Antigamente se usava esse teodolito Vasconcelos, certo? Ele tinha muito, assim, tinha muitas funções, certo? Funções, digo, detalhezinhos dele que era difícil de manusear. Primeiro a gente tinha que saber como visualizar o ângulo nesse limbo horizontal, certo? Ele tinha um limbo vertical, que ficava por aqui assim, certo? Nesse ângulo aqui, muitas vezes não era fácil de visualizar, você determinar qual é o ângulo exato, então aqui já era uma fonte de erro para o meu levantamento, ok? Quando eu vou instalar esse instrumento no solo, eu tenho que deixar essa mesa daqui, ó, paralela ao plano topográfico. Então, para deixar ela paralela ao plano topográfico, eu tinha que vir aqui nesse, como é que se diz? Aqui não está aparecendo, não está dando para ver as bolhas calantes, certo? Eu calava essas bolhas através desses parafusos calantes. Estão vendo aqui, ó, parafusos calantes, certo? Que serve para deixar esse instrumento paralelo ao plano topográfico. A gente chama ele de nivelado. Através desse parafuso, cadê ele aqui? Não estou nem achando ele aqui agora. Mas cadê parafuso blocais? Esse parafuso blocais aqui serve para bloquear esse movimento horizontal. Então, ou seja, eu não consigo girar esse teodolito quando eu travo esse parafuso. Isso é importante para a gente fazer medição do ângulo horizontal aqui pelo visor desse limbo, certo? Existe aqui, ó, uma centragem do instrumento que é botar exatamente o centro desse instrumento, certo? Em cima do nosso ponto topográfico. Isso é importante fazer a centragem e a calagem do instrumento, ou seja, deixar o instrumento em cima do ponto e o instrumento ficar paralelo ao plano topográfico. Você só pode fazer qualquer levantamento quando isso acontece. O que eu estava falando era essas duas bolhazinhas que ficam no instrumento, certo? E com a ajuda desses parafusos calantes, são 3 parafusos calantes, eu consigo deixar essa bolha aqui, ó, centralizada. O que eu deixei ela centralizada quer dizer que esse instrumento aqui, ó, está paralelo ao meu plano topográfico.
Aqui alguns tipos de teodolito, certo? A gente tem os teodolitos de leitura direta, o nível localizado na periferia, teodolito prismático, apresenta limbos vertical e horizontal embutidos e sua leitura é feita por uma pequena luneta, prisma, iluminando por espelhos refletidos às graduações, esses limbos aqui. E temos os teodolitos digitais, certo? Que a partir do momento que eu faço a centragem do instrumento, certo? Que é deixar isso aqui, esse eixo que passa no centro desse instrumento, em cima exatamente do nosso ponto topográfico. E o nivelamento é deixar essa base aqui paralela ao nosso plano topográfico. Quando eu faço isso, eu posso começar a fazer o levantamento. E toda a leitura eu faço desse visor digital, certo? É bem mais fácil do que os instrumentos antigos. Eu só não consigo fazer aqui, ó, a leitura da distância, certo? Que a gente vai aprender como é que faz essa leitura dessa distância na taquiometria. A estação total. A estação total é bem parecido com o nosso teodolito. Se a gente for observar, ó, o nosso teodolito digital é bem parecido com a estação total. Pois a estação total, o intuito dela é o mesmo do teodolito. A única diferença é que tudo que eu faço fica armazenado nesse computadorzinho dentro da estação total. Então eu tenho que saber só dar os comandos. Então todas as informações de ângulos que a gente coleta aqui e medições de distância, certo? A estação total ela grava tudo, não precisa anotar nada no campo. Nos facilita muito no campo, porque tudo que eu esteja anotando, observando e anotando, isso gera um erro, certo? No começo do levantamento, não se tem erro, mas já pensou depois de 1 hora, 2 horas de levantamento, esse erro vai aumentando, porque existe o desgaste, né, natural do ser humano, certo? Esse desgaste é decorrido pelo tempo, né, de levantamento, pelo aquecimento que a gente está sofrendo ali, se a gente está no sol. Então, existe um desgaste natural devido à influência da iluminação solar, certo? Da energia solar, entre outros e outros erros. Então, aqui você vai ajudar a diminuir os erros que é feito pela estação total, ou desculpa, pelo teodolito, certo? Agora também vai aumentar se eu não souber manusear esse computadorzinho que fica dentro da estação total. Mas tudo eu faço aqui, certo? Não precisa anotar nada. Levo esse instrumentozinho para o escritório, aqui está no campo, estou fazendo o manuseio dele. Depois que eu terminar tudo aqui, que eu fizer toda a descrição dos pontos, que eu fizer toda a coleta dos pontos que é necessário para fazer o desenho no escritório, eu venho e descarrego tudo isso no computador, certo? Os pontos não saem desse jeito assim não, viu? Saem só alguns pontinhos e a partir do momento que saem aqueles pontos eu vou fazer a ligação deles e faço minha planta topográfica, que é exatamente esse desenho que estamos vendo aqui. Isso aqui já é o produto final desse meu levantamento. Com a estação total, a metodologia é um pouco diferente de utilizar no teodolito. No teodolito, eu tenho que colocar o instrumento num ponto, certo? Como eu falei na aula passada, o levantamento pode começar a partir de 2 pontos topográficos dentro da minha propriedade. Minha propriedade seria esse quadrilátero, essa poligonal de 4 lados, certo? Meu levantamento eu posso ter um ponto aqui, outro fora, como 2 pontos no meu alinhamento. Vamos dizer que eu começasse por aqui, isso aqui é uma estação total, eu vou instalar meu instrumento em cima desse ponto, vou centrá-lo e calá-lo. Centrar quer dizer o quê? Deixar meu instrumento em cima desse ponto, certo? O eixo do instrumento em cima desse ponto, e a calagem é deixar ele nivelado em relação ao nosso plano topográfico. Feito isso, eu começo a fazer o levantamento. Venho aqui, coloco a baliza, faço
a visualização do ponto aqui, centro meu instrumento, regulo meu instrumento nesse ponto aqui, venho com a baliza para esse ponto aqui e faço a leitura desse ângulo. Com a estação total é bem mais simples fazer o levantamento, porque eu posso vir centrar o instrumento aqui, tem as coordenadas deste ponto, certo? Eu posso ter uma coordenada local, eu estipular aqui um plano cartesiano e ter a coordenada norte e sul daqui, certo? Norte e sul, não, desculpa, norte e leste, e ter uma altitude estipulada, uma altura para esse ponto em relação ao nosso plano topográfico. Feito isso, eu pego e faço a leitura da minha ré, desse ponto aqui, onde eu vou saber também as coordenadas desse ponto. No que eu sei as coordenadas desse ponto, eu começo a fazer o levantamento dos outros pontos. Faço o levantamento desse ponto, desse. Eu já tenho esse. Vou para o escritório e faço o descarrego dos meus pontos. Chego lá, quando eu descarrego isso aqui no computador, eu vou ter 4 pontos com 4 coordenadas. Norte, leste e altitude. X, Y, Z. Certo? Feito isso, eu começo a desenhar a minha planta topográfica. Eu posso fazer o levantamento com estação total, tanto por coordenadas, como posso fazer também por ângulos e distância, como eu faço no levantamento tradicional. O nível de luneta, eles são utilizados para medição de ângulos e distâncias. Na verdade, são utilizados para medição de distâncias horizontais e verticais, certo? Sendo que ele tem mais precisão para levantamento de distância vertical. A utilização dele para medição de ângulos é um pouco mais complicada, já que não existe aqui um ângulo fácil de medir. Eu sei que aqui tem um limbo horizontal de 0 a 360 graus, mas tem que ter uma prática muito boa do técnico para fazer essa medição de distância, desculpa, de ângulo. E as medições de distância horizontais, a gente vai aprender a fazer, isso é chamado de taquiometria, certo? E as distâncias verticais, a gente também vai aprender a fazer essas medições quando a gente vai vendo altimetria. Vamos ver algumas funções que a gente encontra nesses níveis, certo? As funções de alguns desses botões. Aqui no caso a gente tem esse triângulo de localização. Esse triângulo de localização serve para a gente conseguir visualizar do outro lado a nossa mira falante, certo? Eu consigo visualizar ela grosseiramente quando eu olho por aqui por cima desse triângulo, certo? Localização. Lá na frente eu consigo mirar o nosso equipamento para a mira falante. Mas para eu ter uma melhor certeza do que eu estou vendo, eu vou observar pela luneta. Daqui a pouco a gente chega nela. Esse outro aqui a gente chama de ajuste de eliminação de reflexo do sol. Às vezes o sol está tão quente, está com tanta iluminação, que eu tenho que mexer aqui para eu poder enxergar o meu alvo do outro lado. No caso, nosso alvo é a mira falante. Os ajustes dos fios são esses 3 fios aqui, ó, fio superior, fio médio e fio inferior. No caso da gente, para medição de ângulos, que geralmente é utilizado de ângulos, distâncias verticais, o que nos interessa mais é esse fio médio. Mas quando a gente ajusta um, a gente ajusta todos os 3. Então, esse botão, esse parafuso aqui vai servir para a gente ajustar esses fios, para a gente deixar ele mais aparente ou clareá-lo, que a gente não consiga nem ver esses fios. Parafuso para girar o equipamento. Esse equipamento a gente gira ele colocando a mão aqui em cima, facilmente, mas esse parafuso aqui, vamos dizer que eu esteja enxergando essa mira falante e ela esteja aqui, ó, a minha luneta. Eu giro esse parafuso, ele vem girando milimetricamente até chegar exatamente na minha mira falante.
certo? Então ele é importante para isso, fazer os retoques finais, os retoques mais refinados. Os parafusos calantes, tanto o nível quanto o teodolito que a gente viu, ele existe para deixar esse equipamento aqui, essa base, paralela ao plano topográfico. No que ela deixa paralela ao plano topográfico, a gente pode fazer o levantamento da nossa propriedade, do nosso objetivo que a gente quer. O focalizador de imagem. Eu vou estar olhando aqui pela luneta, nem sempre eu vou conseguir enxergar a mira falando. Por quê? Porque ela pode estar próxima e meu focalizador esteja mais distante, então eu não vou conseguir enxergar. Então eu tenho que mexer nesse focalizador para enxergar a minha mira falante, certo? Isso dependendo de onde eu esteja com o meu equipamento. E aqui tem algumas recomendações para o uso desses nossos equipamentos, tanto a estação total, como o teodolito, GNSS, o nível e etc. Primeiro, a gente tem que exigir, certo, de todos os equipamentos um manual. Esse manual é importante ser lido, certo? Não é só ter ele na caixa, é importante a gente ler, certo? Para saber o que é necessário para manusear esses equipamentos. Como é que eu vou manuseá-los? Então, a partir do momento que eu começo a ler, eu vou saber que qualquer acidente pode inutilizar esse equipamento, certo? Eu tenho que ter muito cuidado no manuseio desse equipamento, tanto no campo como no transporte dele, no laboratório, certo? Então, na sala onde fica guardado esse equipamento, até o campo. Ao retirar da caixa, lembrar a posição futuramente para recolocar os instrumentos, pois ele tem uma posição única de como colocar na caixa. Por que isso? Exatamente devido a essa função anterior, certo? Para quando eu for fazer qualquer transporte de equipamento, ele está bem fixozinho na caixa e ele vai ser transportado sem nenhum problema. Não apertar fortemente nenhum parafuso de fixação, pois se eu aperto fortemente esses parafusos, eu vou começar a danificá-los. Cada vez que eu dou mais aperto ele vai querer. Então ele vai começar a danificar esse equipamento. Vai chegar um momento que eu não vou conseguir fixar nenhum desses parafusos. Então está apertado que eu fiquei apertando ele. Nunca abandonar o aparelho, certo? Visto que curiosos podem tocar no instrumento e desmanchar tudo que você está fazendo naquele levantamento e atrapalhar todinho. Então é importante sempre estar perto dos equipamentos. E tem lugares, né, que se a gente deixar abandonado o equipamento, chega um curioso e leva para sua casa, né? E nunca mais devolve. Sempre verificar o estado de retificação do aparelho, certo? Estacionar o instrumento sempre em terrenos firmes, ter cuidado com isso, pois se eu não estaciono ele em terrenos firmes, o nosso equipamento pode cair no chão e danificar. E sempre longe de fio de alta tensão, pois essas massas magnéticas elas podem atrapalhar as nossas leituras dos equipamentos. Quando em trabalho, não confiar a centralização dos instrumentos a ninguém. Você mesmo vai lá e vê se a centralização e o nivelamento está adequado, certo? Não se sentar sobre as caixas de instrumento, pois se você danificar a caixa daquela, como é que eu vou guardar equipamento? Como é que eu vou transportá-lo? Então, toda vez que for transportar, eu posso estar retificando o meu equipamento. Evitar que o aparelho sofra choque mecânico durante o transporte. Ou seja, tem muito cuidado com ele para não estar batendo os cantos, certo? Não se esquecer, isso aqui na centragem, isso aqui é importante, na centragem do aparelho, colocar o tripé de maneira que a base fique quase nivelada, pois, caso contrário, os parafusos calantes não compensarão uma grande inclinação da mesa. Ou seja, se eu não colocar essa base quase nivelada, certo? Nivelada com o plano topográfico, vai ser muito difícil deixar esse meu instrumento nivelado. Proteger sempre o aparelho contra sol, chuva e poeira. E sempre que voltar para o escritório, para
para o local onde eu guardo o equipamento, eu limpar esse equipamento para o próximo, para a próxima vez que eu for usar. E conserto e retificações é sempre feito em oficinas idôneas e especializadas. Isso aqui eu nunca vou tentar mexer para consertar meu equipamento. São pessoas que saibam manusear esse conserto. Bússolas. O que são bússolas? A bússola é o quê? Ó, é uma agulha, certo? Imantada, que sua parte central repousa sobre um pivô localizado no centro do limbo graduado. Então é uma agulha imantada, ó, que ela está no centro. Isso aqui é um limbo, certo? Graduado. O limbo ele vai medir o quê? Os ângulos, ó. Aqui eu tenho 30 graus, 60, até 360 graus. Uma volta completa. O limbo parece muito com o transferidor, se vocês quiserem associar alguma figura. GNSS. O que é GNSS? É um sistema global de navegação por satélite, certo? Que a maioria de nós conhecemos como GPS. Então, o GNSS é uma coisa que engloba o GPS e outros sistemas de navegação por satélite, certo? O GPS está dentro desse sistema de navegação por satélite. O que é que esse sistema faz? Ele faz o levantamento topográfico sem a necessidade de intervisibilidade entre as estações. Então, eu não preciso, tipo assim, eu tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho esse ponto, tenho esse, tenho esse. Para eu fazer essa poligonal circulados com a estação total ou teodoleto, o que é que eu preciso? Visualizar esse ponto e esse a partir desse, não é isso? Não é assim que a gente faz? A gente coloca o nosso instrumento aqui e a partir daqui eu faço o quê? A coleta dessa distância até esse ponto. E centro, coloco o meu acessório aqui e aqui eu faço o quê? Ó? A medição desse ângulo, não é isso? Com o GNSS, eu venho e coloco aqui o instrumento, coloco aqui, posso colocar aqui, depois aqui e aqui. E eu vou capturar esses 5 pontos do campo. Com esses 5 pontos, eu consigo fazer o quê? A minha planta topográfica. Ok? Eu não preciso desse ponto visualizar esse. Isso aqui, posso, inclusive aqui, ó. Tem uma mata aqui no meio, certo? Que vai impedir que eu visualize esse ponto. Mas se aqui é limpo e aqui é limpo sem mata nenhuma, eu consigo, com o GNSS, capturar esse ponto, esse e esse. Trazer para o escritório e aí fazer minha planta topográfica. Quais os princípios? Primeiro, conhecendo as coordenadas dos satélites, certo? Ele vai estar em contato, essa minha antena que eu utilizo aqui, certo? Para capturar esses pontos, ele vai estar em contato, ó, com os satélites e vai conhecer essas coordenadas dos satélites, certo? Aí, devido a isso, é que é possível calcular as coordenadas de antena do GPS. Devido a conhecer as coordenadas dos satélites, eu consigo colocar as coordenadas dessa minha antena no lugar. Então, é por isso que eu consigo capturar esse ponto no campo. Porque, ó, essa antenazinha aqui, ó, do nosso equipamento, certo? Desse sistema, é exatamente ela que a gente leva ao campo. Ela vai entrar em contato com o satélite. Ela consegue medir o quê? Através das coordenadas desse satélite, eu consigo medir a distância desse ponto aos satélites. Aqui eu vou ter vários satélites, certo? Então, quando eu começo a entrar em contato com esse satélite, essa antenazinha, ela vai medir essa distância desse ponto a esse satélite, desse ponto a esse, desse ponto a esse, desse ponto a esse. Então, com essas coordenadas desse satélite, eu consigo medir a coordenada aqui. Mas eu peço a distância desse ponto aqui da minha antena para o satélite. A única coisa que o GPS faz, certo? No campo. Do ponto de vista geométrico, eu falei aqui ó, em 4 satélites, mas do ponto de vista geométrico, 3 medidas seriam suficientes. Mas veja que eu preciso da quarta, certo? Devido à não sincronização dos relógios.
Então, quando eu pego a quarta medida do satélite, eu consigo sincronizar com o relógio do satélite GPS. Então, a partir da quarta medição, ó, do quarto ponto do satélite, permite-se em tempo real o posicionamento. Então, com 4 satélites visualizados por essa antena, eu consigo fazer a mensuração dessas coordenadas, certo? E GPS a gente tem dois tipos, o de navegação, que a precisão não é tão boa, e o geodésico, que a precisão é em cima de milímetros. Mais na frente, a gente vai ver algumas coisas sobre GPS, eu vou falar. Então, vamos ter uma aula só de levantamento do GNSS. E como eu falei, ó, o sistema de navegação global por satélite engloba outros sistemas, certo? A gente conhece muito o GPS. Mas além do GPS, a gente tem esses outros 3 sistemas. Tem outros sistemas fora esses 3. Temos o GLONASS, o Galileu e o Compass. Então, é dessa maneira que a gente encontra ó, o GPS, certo? A constelação do GPS da órbita terrestre é mais ou menos dessa maneira. O GLONASS é mais ou menos dessa. E temos o Galileu e o Compass. Atualmente, a gente consegue enxergar tanto o GPS como o GLONASS. Então, com a utilização desses dois, o meu levantamento fica um pouco mais preciso, certo? Pois bem, pessoal. Aqui seria essa aula de instrumentos, tá ok? Vou passar para vocês algumas atividades e próxima aula a gente vê outro tópico, tá ok?